Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha cunhada, Gleice. Oi, pessoal! Então, gente, ela chegou ontem aqui na cidade de Leiria e hoje ela veio contar pra vocês um pouquinho como foi a imigração dela, tá? Como é que foi, o que ela precisou trazer, tudo certinho, tá bom? Então eu vou fazer uma perguntinha pra ela e vocês, qualquer coisa, comenta aí embaixo, né? E faz a sua pergunta, que qualquer coisa a gente faz no próximo vídeo, tá bom? Então, como é que foi a sua migração? O que você precisou trazer? Então, o meu esposo já estava aqui, né? O Dé. Ele está, né, aguardando o processo de manifestação de interesse. Ele veio em abril. E eu fui orientada por uma advogada de imigração a não falar, não mentir, né? A falar que eu realmente estava vindo visitar o meu marido. E foi isso que eu fiz. Então, os documentos que eu precisei trazer eram um pouco diferentes, né, do que atualmente as pessoas fazem. Eu trouxe a minha certidão de casamento, os passaportes, né, claro, e uma carta convite, que aquele modelinho que a gente pega lá no site do CEF mesmo. A carta convite, um amigo nosso que veio passear aqui levou, então eu tava com ela em mãos mesmo, não era foto, nada. E foi isso. E a passagem, claro, as outras coisas, né? A passagem de volta, que a minha volta é pro dia 28 agora, de novembro. E que mais? É o passaporte, a passagem de volta. A carta convite, eu tava com a minha certidão de casamento pra mim comprovar o meu vínculo, né, com o Dé. E acho que só. E assim, E o seguro viagem. E o seguro viagem, gente, tem que trazer tudo certinho. E o que eles te perguntaram quando você chegou no guichê? Quais foram as perguntas? Mas, gente, cada caso é um caso, tá? No caso dela foram essas perguntas, mas pode ser que no de vocês sejam outras. Então fala quais foram as perguntas. Eu entreguei os passaportes e aí ele perguntou pra mim qual era o motivo da minha viagem. E aí eu disse que estava vindo visitar o meu esposo. E aí ele perguntou se eu tinha a carta convite, né? Aí eu falei que sim, entreguei a carta convite. E ele olhou a carta convite. Quando eu tava abrindo a pasta pra entregar a carta convite, ele viu que eu tava com a minha certidão de casamento. E aí ele até falou, essa é sua certidão de casamento? Eu falei, sim. Aí ele falou, não, mas não precisa, só disso aqui já tá bom. E aí ele pegou minha carta convite e lá no sistema ele tentou achar o nome o Dé pelo nome, né? Pelo nome completo dele. E aí ele falou pra mim assim, o seu esposo, eu não tô conseguindo achar o seu esposo aqui no sistema. E aí eu falei assim, mas por quê? Aí ele falou, porque eu não tô conseguindo encontrar o número do título de residência. Aí eu falei, não, mas ele não tem o título de residência ainda, ele tá no processo de manifestação de interesse. Aí ele falou assim, então no caso eu tenho que procurar pelo passaporte, pelo número do passaporte dele. E aí ele foi muito tranquilo, fez outra busca, achou. Inclusive o Dé tinha 2 manifestações de interesses lá no sistema, porque uma tinha sido excluída, né? Mas esse é assunto para um próximo vídeo, né? Mas a manifestação dele estava certinha, né? A que tá atual, a válida. Mas ainda não foi aceita nem nada, tá, gente? Tá só em análise. E aí ele perguntou se as meninas eram filhas, né? Do André, eu falei que sim. Ele carimbou o passaporte, devolveu a minha carta convite, os passaportes e me desejou boa sorte, boa viagem. E ele não pediu mais nada, gente. Ele não pediu mais nada, nem o seguro viagem, nem a minha passagem de volta, não pediu mais nada. Só a carta convite. Gente, por isso que é importante a gente sempre falar a verdade, né? Se naquela hora ali ela falasse que ela não conhecia ninguém aqui, ou se ela mentisse, falasse qualquer coisa lá, eles iam puxar e ia ver que era mentira. Então, tragam tudo certinho, a hospedagem, a passagem de volta, o seguro viagem, estejam com os passaportes em dias também, tá bom? Eu lembro que o meu marido, né, ele não queria que eu falasse a verdade na imigração, ele queria que eu falasse que eu estava vindo a turismo, né, mas eu lembro que eu fiquei muito receosa, isso lá no início, né, bem antes da gente começar a planejar, e eu fiquei muito receosa porque eu pensei, gente, eu tô sozinha,
com as duas meninas. E nos meus documentos não tem como eles fazerem essa ligação, né? Mas nos documentos, se eles pedirem o documento das meninas, eles vão ver o nome do pai, né? E é só eu dar uma busca lá no sistema e ver que a pessoa já tá aqui. Então, eu acredito que assim, por mais que eles deixem quem entra e fala, quem já tem alguém aqui, por exemplo, meu marido tá lá e eu vou com meus filhos depois. Por mais que eles deixem você passar, eles deixam sabendo que você tá mentindo. E eu falei pra ele, eu prefiro falar a verdade, que eu tô indo te visitar e com a minha passagem de volta bonitinho, não tem por que mentir, né? Isso, gente, não mentem, fala a verdade, coloca nas mãos de Deus e vem. A gente realizou nosso sonho, hoje a gente tá aqui, ela chegou ontem, eu já vou fazer um mês que eu vou estar aqui, né? Já coloquei minhas crianças na escola, ela também vai correr atrás dos documentos dela. Mas assim, gente, eu sei que muita gente tem muita dúvida, muita gente me chama no particular pra fazer perguntas. Aí eu peço que vocês venham aqui, gente, nos comentários e façam a sua pergunta, porque daí a gente vai analisar e fazer um vídeo específico, tá bom? Então, tem mais alguma coisa pra falar? Não, foi isso mesmo. Então tá bom, gente, um beijo, até o próximo vídeo, não esquece de apertar o sininho e se inscrever no meu canal, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, gente.